Retomando aqui algumas dicas principais na criação das infografias. Em relação aos elementos textuais, acho que a dica mais importante, com certeza, a dica mais importante é a utilização somente da informação necessária. Temos que pensar que o texto que vai entrar ali tem que ser somente o que é essencial ao entendimento daquele tema que eu tenho como minha ideia central da infografia, dos meus dados ou do meu conteúdo. Uma má infografia é uma infografia que é carregada de texto, que tem muito texto sem o acompanhamento visual. E sei que isto é um bocado repetitivo, mas é realmente o maior erro que acontece na criação de infografias, é o excesso de texto. Então temos que pensar que a infografia estar ali para apresentar de maneira concisa, é uma apresentação concisa de um tema complexo. Então, colocar muito texto ali não significa que estamos valorizando o tema. Pelo contrário, é preciso ter uma concisão, é preciso ter uma seleção do conteúdo textual que vai entrar na nossa infografia. E outra questão que eu já mencionei é a utilização de diferentes fontes, que são os tipos de letras e também de diferentes tamanhos dessas letras, e utilização do itálico e do negrito para tornar essa parte textual não tão carregada e também para direcionar o olhar do leitor. Se temos um texto e há ali um conceito que é mais importante, coloquemos esse conceito em negrito ou em itálico para atrair o olhar do leitor ou do aluno e assim também colaborar para que o aluno localize com mais facilidade o conceito que ele esteja procurando. E aqui é muito interessante também o incentivo para que os alunos criem a sua própria infografia. Isso pode ser realmente uma maneira muito eficiente de estudo, especialmente no caso de alunos já em classes, em graus um pouco mais elevados, não tanto para faixas etárias mais jovens, mas para alunos, por exemplo, que vão realizar já testes mais complexos e tudo para entrar numa universidade, porque a criação disso e o destaque dado a determinadas palavras vai ajudar muito a fixação desses conceitos e depois a aplicação desses conceitos quando forem necessários. Também a utilização de mapas conceptuais ou coisas do tipo que também podem fazer parte de uma infografia, também é muito útil que seja apresentado não somente pelo professor, mas que os próprios alunos também criem as suas infografias e com isso fixem os conteúdos e aprendam mais e de uma maneira um bocado menos invasiva, talvez. Em relação aos elementos visuais, é importante a utilização e o equilíbrio, como já dito, de imagens, ilustrações, fotos e ícones. E aqui vale a pena a dica porque muita gente pensa em elementos visuais e pensa somente em fotos ou em ilustrações, mas a própria adição de ícones, e vamos ver que alguns desses exemplos que citamos no outro tutorial utilizam muitos ícones. Os ícones nos dão indicações muito eficientes e muitas vezes um ícone pode substituir uma frase ou um texto e trazer esse equilíbrio que precisamos. Mas também podemos utilizar cronologias ou cronogramas e mapas e gráficos e trazer informações mais complexas e informações que de outro modo ocupariam muito espaço de texto, podemos trazer no formato de mapas e gráficos e tornar a visualização muito mais eficiente, muito mais atrativa também para os alunos. Agora vamos voltar para mais alguns dos exemplos para vermos como esses elementos são utilizados de uma maneira eficaz. Volto para o exemplo da janela indiscreta e prometo que agora é a última vez, somente para destacar alguns elementos que são aqui utilizados e que tornam a visualização mais importante. Antes disso, só quero destacar que, apesar do uso do fundo escuro, estamos naquela nossa segunda hipótese na questão da harmonia, que utilizou-se o fundo escuro, mas temos uma cor contrastante. Então, temos o preto como fundo, mas temos
o texto em branco ou em amarelo para dar esse destaque e facilitar a visualização. E aqui, neste caso, temos as letras muito pequenas, que é um pouco mais difícil para visualizarmos, mas isso na página de uma revista é diferente, pois o leitor pode pegar aquilo e aproximar, ou mesmo quando está online, podemos dar um zoom. Mas num cartaz é preciso se ter atenção ao tamanho da fonte e talvez fazer testes e colocar o zoom a 100% para vermos como aquele tamanho vai ficar no pôster real depois de impresso. Então aqui nesta infografia, o que eu quero destacar para vocês é a utilização de alguns elementos. Além dessa questão da harmonia, podemos ver que há aqui um equilíbrio entre texto e imagem. E temos também, como eu já vos disse, uma eficiência, pois há aqui o uso das fotos e de imagens que já atraem o leitor para saber para ler já diretamente aquilo que ele quer saber. Não é preciso se ler tudo se o que eu quero saber é somente algo sobre a Grace Kelly, ou sobre a máquina fotográfica escolhida pelo filme, ou se eu quero saber quem vivia em cada apartamento. Outros elementos que aparecem aqui e que são muito úteis na criação de infografias é a cronologia. Temos aqui uma cronologia com os dias que percorrem o filme. Temos também um mapa, e aqui é muito interessante, pois é um mapa da rua, daquele trecho em que o filme se passa, o ambiente do filme, e temos aqui ícones, como vocês podem ver, que indicam se aquela cena ou aquela parte do filme ocorreu durante o dia ou durante a noite, mas também podemos ver aqui outros ícones que indicam outras coisas e que podem funcionar também como legendas, como vemos aqui ícones, e depois aqui temos a explicação destes ícones. Mas depois temos aqui outras coisas, temos fotos, temos ilustrações, e sempre com este equilíbrio entre ilustração ou imagem, parte visual e parte textual. E depois legendas, também podemos ter legendas na nossa infografia, mas é melhor que esteja tudo muito equilibrado e em harmonia de cores. Depois aqui, neste outro exemplo que traz a Torre Eiffel, temos uma infografia um bocado mais limpa, mais clara, seguindo aquela dica melhor do fundo branco e do texto mais escuro, em preto. E aqui temos ilustrações, mas também temos aqui um mapa, como podemos ver. Depois vamos ter ícones, alguns ícones. E aqui há uma técnica que é muito utilizada em infografias e que pode ser utilizada por vocês por ser uma técnica muito fácil, que não envolva equipamentos ou softwares muito elaborados, que é simplesmente destacar alguma parte de uma imagem que temos. Podemos retirar essa imagem de algum banco de imagem. Nós aqui não vamos criar ilustrações, mas destacamos aquilo com uma forma, e isso pode ser feito no próprio PowerPoint, e depois puxamos ali uma seta ou uma linha, e aqui temos a parte textual que diz respeito àquela parte em específico. Isso é uma técnica muito utilizada em infografias e que pode ser feita com qualquer ferramenta, inclusive no Microsoft Word, que eu não indico, não é a ferramenta mais indicada. É melhor que se vá fazer isso ao PowerPoint, se não tivermos acesso a outras ferramentas, mas é uma técnica tão básica que até no Word conseguimos fazer. Depois aqui, de volta nessa infografia da baleia franca, o que podemos ver aqui também é a utilização, e peço desculpas que a qualidade dessa infografia não está tão boa, mas acho que vocês conseguem visualizar aqui os elementos, mas temos aqui ilustrações que são quase uma espécie de ícones para comparar o tamanho da baleia a outros tipos de baleias. Temos aqui um mapa de onde essa baleia se encontra. Temos aqui destaque para pesquisadores da baleia, sobre a anatomia desta baleia, e
tudo isso de uma maneira equilibrada entre texto e imagem, aqui neste caso usando um fundo já mais colorido, mas pode-se ver que em momentos necessários aquilo o fundo aparece quase branco. Então há também esse equilíbrio. E aqui vemos gráficos, que são partes muito importantes de infografias, e muitas pessoas consideram, quando falamos em infografias, a primeira coisa que pensam é em gráficos ou diagramas, porque é uma maneira de representação visual de dados ou de informações. E aqui, voltando para os posters, que são um bocado mais simples, neste caso que foi feito com o Illustrator, mas que também poderia ter sido feito com o PowerPoint, como eu já vos disse. Temos aqui aquela técnica de puxar setas a partir do que queremos destacar. Então, neste caso, eu queria destacar os olhos desta personagem, então simplesmente puxei uma seta, escrevi aqui olhos, e aqui vou ter todo o meu texto que diz respeito aos olhos da personagem. Depois a mesma coisa com a boca e com o cabelo. E depois temos aqui uma espécie de mapa conceptual do que eu queria destacar ali. E imagens e fotos, e aqui também algumas espécies de ícones para destacar os animais que aparecem ali como personagens. E aqui também podemos ver algo semelhante, apesar de em outro estilo de design, mas também temos aqui cores que não são tão assim como o preto e o branco. Temos aqui já tons de azul e de verde, mas são cores que estão em harmonia, são cores que combinam. E aqui podemos ver partes em destaque, em negrito, diferentes tipografias e também a utilização de quadrados ou retângulos de cores para destacar determinado texto. E mais uma vez temos o olhar do leitor é guiado, mas também podemos, através das imagens, já ver e acessar diretamente a informação que procuramos. E acredito que seja isso o básico de infografias. Estarei disponível para retirar dúvidas, tanto no horário das 9h30 a 1h, mas também depois, se tiverem alguma dúvida, podem enviar por o meu e-mail. Se quiserem algum feedback antes da apresentação do dia 14, também podem me enviar os documentos e eu terei muito gosto de responder e de dar algumas dicas quando possível. E gostaria de dizer que indico que vocês façam uma infografia utilizando uma das ferramentas que estarão listadas no Moodle ou o próprio PowerPoint. Basta mudar a orientação, ou se quiserem uma orientação horizontal, podem usar assim, mudar o tamanho, como quiserem. E indico que façam sobre algum tema que seja relevante para a sua área de estudo, como foi já pedido, e também que seja algo importante no âmbito de uma aula CLIL. Espero que tenha sido útil, muito obrigada e até a próxima!